máximo que você puder. Ok, então hoje nós vamos falar sobre aliviando a bagagem. Quem aqui já viajou com muitas malas? Alguém? É o fim do mundo viajar com muita bagagem, certo? O ideal é a gente fazer o quê com a bagagem? Até aquela mala de mão, né, que é uma benção, que a gente paga uma passagem mais barata e leva uma malinha de 10 quilos, é uma benção a gente ter que descer do avião e vai para cima e para baixo com aquela malinha, né? Ou então a gente tenta enfiar tudo na mala, não cabe tudo, a gente põe numa mochila nas costas, que a gente só falta envergar para trás, mas a gente carrega muita coisa muitas vezes. Então, nós vamos falar sobre isso, né? O jejum potencializa tudo isso, mas eu preciso aliviar a bagagem. Amém? Amém, irmãos? Então, vamos falar sobre isso e colocar em prática, senão a gente vai ficar assim. Terça-feira é um dia bem puxado. Então, você vai ter que se esforçar um pouquinho para manter a sua atenção. Amém? Você não dormiu a tarde inteira, né? Você trabalhou, correu para um lado e para o outro. Quem dormiu a tarde inteira está de boa, né? Mas hoje, geralmente, é um dia que a gente trabalha muito, né? É um dia que a gente escolhe para o jejum quem está em serviço na casa do Senhor. É o dia que a gente escolhe também para consagrar, né? Então, com certeza, você teve muitas adversidades. Tudo bem, isso faz parte da vida do cristão. Isso vai acontecer sempre. Amém, irmãos? Se a sua vida tiver uma calmaria, está tudo calmo, pastora. É porque está tudo fora do lugar, irmão. Está tudo fora do eixo. Então, no mundo, o que Jesus disse? Tereis aflições. Olha, se vocês decidirem fazer a minha vontade, vocês vão ter luta. Porque vocês vão ser oposição a este mundo. Todo mundo vai para cá e você vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Amém, irmãos? Então, Mateus 11, 28 é o primeiro texto que a gente vai ler, mas a gente vai ler alguns mais aí. Amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, quem estiver anotando, anote. Qual que é o tema de hoje? Então, diga para o irmão, você precisa sair daqui leve. Amém? Amém, irmãos? O que diz lá em Mateus 11, 28? Vocês vão me ajudar lendo. Qualquer irmão que achou. Amém. Vinde a mim todos que estão cansados, né? A outra tradução, tem alguém, a dela diz oprimido. Tem algum que tem outra? Amém. E quem tiver também cansado e sobrecarregado, certo? Da semana passada para cá, eu conversei com muitos irmãos e eu creio que nós estamos com uma sobrecarga de trabalho. Sim ou não, irmãos? Ai, pastor, eu não estou trabalhando, não estou cansado, não estou fazendo nada. Então, você está no lugar errado, irmão. Porque quem está a serviço da casa do Senhor tem muito trabalho. Eu estava conversando com uma amiga que é pastora e ela disse, qual que é o seu dia livre? Eu disse, deixa eu ver. A gente não tem um dia livre. Acho que a gente é livre em Cristo Jesus, mas um dia livre a gente não tem. Então, a gente sempre está ocupado fazendo alguma coisa para a casa do Senhor. Isso é problema? Não. Mas a gente não pode estar sobrecarregado de peso, de opressão. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vinde a mim quem está cansado, quem está oprimido, quem está sobrecarregado, e eu vou dar o alívio. Então, o trabalho na casa do Senhor não sobrecarrega, não traz tristeza, não traz opressão. Amém? Diferente do trabalho lá fora. Hoje era 6h20, estava num treinamento que era para ter terminado antes das 18h. E o palestrante melhor, no assunto, é o melhor do Brasil, e ele é um palestrante internacional. E eu estava assim, gente, que curso bom. Mas só que a hora passando, e todo mundo fazendo pergunta, eu falei, meu Deus, hoje não vai acabar. Aí a colega, né, isso vai terminar hoje não? Eu falei, pelo visto, vai entrar a noite adentro, né? E só terminou porque ele tinha uma palestra online em outro país. Eu glorifiquei a Deus porque ele teve que encerrar, né? Mas o que cansa a gente não é o trabalho na casa do Senhor, é o trabalho lá fora, não é? Sim ou não, irmãos? Porque se fosse lá só sobre a Bíblia, para mim podia virar noite. Claro que eu gosto da matéria que eu trabalho, mas o que sobrecarrega a gente é a gente se encher de atribuições que são lá fora. Por quê? Porque eu trabalho na casa do Senhor, e se esse trabalho na casa do Senhor está te trazendo peso, cansaço, opressão,
tem alguma coisa que você precisa alinhar aí. Amém? Porque se a gente tem a presença do Senhor, o trabalho na casa do Senhor não traz peso, não traz fardo para nós. Amém, irmãos? E se isso está cansando, você vai para o Senhor. Senhor, eu quero entregar. Mas sobre o que Jesus está falando aqui? Primeira coisa que ele está falando é sobre fardo de opressão. Quando nós estamos oprimidos. Às vezes lá no nosso trabalho, num dia que você vai fazer o jejum, né? Que você aprendeu na semana passada, que você voluntariamente decidiu um dia da semana consagrar para a sua santificação, você vai ter opressão, vai ter luta. Naquele dia, todo mundo se levanta, né? O trabalho parece que não anda, o carro dá problema. Teve um diácono que não chegou, mandou a foto ali, o pneu lá, o pneu para um lado e o carro para o outro, né? Sei lá o que aconteceu com o pneu, não sei se furou, soltou, não sei. Então, acontece um monte de coisa, irmãos. Então, nós temos adversidades e lutas. Então, primeira coisa que a gente precisa voltar lá para Gênesis, fala assim, Gênesis 1:31, Deus fez tudo perfeito. Então, o trabalho na casa do Senhor também está nesse propósito aí de perfeição, de alinhamento. Vamos ler lá, Gênesis 1:31. Quem achou, pode ler. Amém. Então diga comigo. E viu Deus que tudo que tinha feito era perfeito. Amém, irmãos? Tudo perfeito, tudo no lugar, tudo em ordem, né? E aí depois Deus criou também o homem. Ele já tinha criado Adão lá no capítulo 1, versículo 26. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes e tudo mais. Estava tudo perfeito. A obra perfeita de Deus, o homem como Deus havia feito. E Adão estava fazendo o que lá no jardim? O que vocês acham? Vocês podem falar. Não tá transmitindo, irmão, só uma gravação, fique tranquilo. O que Adão fazia no jardim? Trabalhava. Ele cuidava dos animais. Primeiro, ele teve uma tarefa gigante logo nos primeiros dias, que era o quê? Dar nome a todos os animais, todos. Não foi Deus que nomeou, foi ele. Tinha lá um que parecia um peixe, peixe. Esse aqui parece leão. Parece olha ali, zebra. Tudo isso foi Adão que fez. Trabalhando, né? Claro que ele não tinha que arar a terra, nada disso. As ervas cresciam, as plantas, né? Não ervas daninhas, mas plantas boas. Mas ele tinha trabalho. Ele passeava no jardim, ele olhava se estava tudo em ordem. Fazia sempre o trabalho dele. Estava tudo certo. Mas o que trouxe peso para Adão foi um dia, né? E aí a gente sabe que Satanás, desde o início até agora e até o final lá em Apocalipse, ele usa sempre a mesma estratégia. Sempre. Ele muda o personagem, muda o cenário, muda o fundo musical, mas a estratégia é sempre a mesma. Então ele pega e tenta, envolve Adão e Eva lá, numa situação com um alimento, com um fruto. Comida, né? Mesma estratégia até hoje, irmão. E aí ele diz assim, olha, Deus tinha falado, olha, desse fruto você não vai comer. E aí a serpente diz, ai, para que isso, né? Deus não sabe se você comer desse fruto. E todo mundo conhece essa história aí, né? Estou falando na minha versão. E aí eles vão, Eva come, Adão come também. Não sei onde Adão estava na hora que ela comeu, mas ele estava talvez trabalhando. E depois ele vem e come também. E por causa disso o pecado entra aí. E aí sim começa o peso, o cansaço e a opressão. Amém, irmãos? Não quer dizer que o seu cansaço aí é pecado. Só estou fazendo uma ilustração para você entender. Amém? Então, quando Deus, lá no capítulo 3, eu acho que é o verso 15, Deus sabe tudo o que está acontecendo. Tudo, né? A hora que a serpente maquina, a hora que Eva vai lá, Deus está vendo tudo. E o livre-arbítrio está ali. E aí ele come, ela come. E aí no capítulo 3, verso 31, depois que Deus chamou Adão e soube tudo que tinha acontecido, Deus fala assim, porém inimizade entre você e a serpente, ou a mulher, e a tua descendência, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quem tem outra tradução, lê aí para mim.
Amém. Isso foi depois que Deus chamou Adão, né? Lá no verso 9, Adão, onde você está? E Adão escondido, né? Tentando se cobrir, se vestir, porque ele havia percebido com o pecado a sua nudez, da sua esposa, e aí ele estava escondido, né? Como se Deus dissesse assim, onde é que você está? Você não está no lugar que eu te coloquei, Adão. Você se moveu do seu lugar. E isso vai te vir muitas opressões, muitas lutas. Mas aí a sentença vem logo depois, quando Deus diz assim, você feriu, mas a semente dela, e a semente dela nós sabemos que é Jesus Cristo, né? O último Adão, vem e esmaga a cabeça da serpente. Ok. Então, tudo isso aconteceu porque Adão se moveu do lugar aonde Deus o estabeleceu. Amém, irmãos? Então, quando nós nos movemos, ou quando nós não estamos no lugar que Deus estabelece para nós, nós vamos estar debaixo de opressão. Você consegue entender isso? Puxa aí para a sua realidade, para aquilo que você está vivendo. Será que você está no centro da vontade do Senhor? Como está a tua comunhão com o Espírito Santo? Eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando da sua vida só na igreja, eu estou falando da tua comunhão com Deus, a tua conexão com o Espírito Santo. O que é que você ouviu de Deus nesta madrugada, nesta manhã? Tem gente que ouviu a devocional de manhã e se eu perguntar qual o versículo ou sobre o que é, a pessoa não sabe dizer. Isso é fato. E outros aqui, a gente tem alcançado pessoas lá fora, em outro país, e às vezes o membro da igreja, que é membro, mas é rebelde, não ouve a devocional que a sua liderança pastoral envia nos grupos. Já percebeu isso, irmão? Então há um espírito, e eu falo isso, vive o Senhor, vive a minha alma, porque Deus revela, um espírito tentando trazer rebelião no meio do corpo. Por isso eu estou alertando você também sobre isso. Amém, irmãos? Se há uma direção, se você está aqui, você tem que seguir que direção? Que direção, irmão? Daqui. Pastor, eu assisti o vídeo do pastor tal. Então vai congregar lá, cara, por quê? Como é que você não segue, você não ouve nada de palavra que a gente tem falado? Amém, irmãos? Aí quando o negócio se entorna, a pastora vem orar aqui comigo. Primeira coisa, meu filho, se submeta. Isso aqui não está aqui não, irmão, mas eu estou falando porque Deus está mandando, tá bom? Amém? Então a gente precisa, como Adão, voltar e se sujeitar. A gente sabe o que aconteceu com Adão depois de tudo isso, ele foi o quê? Expulso. Passou um perrengue lá fora, teve que plantar, teve que trabalhar. Pastora, o trabalho é castigo? Nesse contexto, sim. Mas o nosso trabalho, abençoado por Deus, não é castigo, não. Amém? Tem gente que não entende a Bíblia e diz assim, eu estou trabalhando por causa do Adão que fez aquela besteira. Não. O seu trabalho é bênção. Amém, irmãos? Então, olha só, quando ele se move do lugar onde Deus estabeleceu, e o lugar que Deus estabeleceu é a comunhão com o Pai. Amém? Nós somos criaturas até o dia que nós aceitamos Jesus como Senhor, Salvador. Aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados seus o quê? Tem gente que está na casa do Senhor, mas não é filho, é criatura. E nós precisamos receber a filiação. O filho não tem que fazer tudo certo, o filho tem que obedecer ao pai. Nem sempre a gente vai fazer tudo certo, mas a gente vai obedecer. E se a gente errar, a gente pede perdão, não volta na mesma prática, e caminha. Amém, irmãos? Davi caiu, pediu perdão, orou, pediu até para Deus salvar o bebezinho, né? O filho dele, o filho que ele teve com Betseba em adultério. Deus disse, não, eu vou levar. Levou. Depois que o filho faleceu, ele se levanta e prossegue servindo a Deus. Sem reclamar, sem murmurar. Sem voltar na mesma prática. Amém, irmãos? Então nós precisamos. Como é que eu vou aliviar essa bagagem? Primeira coisa, o maior peso na nossa caminhada é o pecado. É quando eu desalinho, é quando eu estou fora da presença de Deus. E muitas vezes você não está pecando de estar fazendo coisas erradas, ou fornicando, ou mentindo, ou adulterando. Mas quando eu ignoro a presença do Espírito Santo, eu entristeço o Espírito Santo de Deus, eu me afasto, eu escolho fazer outras coisas deliberadamente e não escolho estar na presença dele. Nós já falamos aqui, nós vamos entristecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, é muito delicado a gente caminhar com Deus e não agradar o Senhor.
Muitas vezes as pessoas querem receber as bênçãos, mas não querem se sujeitar ao Senhor das bênçãos. Então, nós precisamos estar sujeitos nisso. Amém? Amém, irmãos? Então, diz para o irmão que está do seu lado, você está entendendo? Amém? Então, vamos lá, vamos prosseguir. João 15:15 diz o quê? Para a gente ir fechando, eu não estou vendo o tempo hoje. Não sei nem quanto tempo foi. Chefe de setor aí. Amém? Vai lá. Amém. Amém, irmãos? Qual é a chave para a gente servir a Deus com leveza? Sem opressão, sem cansaço. Pastora, você não acha pesado ser pastora? Não acho, não. Ai, conduzir uma igreja? Não. Se Deus dá a capacitação, está tranquilo, irmão. Ai, pastora, quando tem levante? Eu entrego para o Senhor. Antigamente, talvez com o tempo, né? Com a maturidade, você vai entendendo que não precisa se estressar, não entrega para o Senhor. Porque o Senhor diz, ai, daqueles que levantam contra a sua liderança, você não precisa fazer nada. Nem diga, nem maldiza ele, nem precisa. Porque quem se levanta ou quem maldiz, aquele que Deus abençoa, é ele que vai ter maldição. Então, a gente não precisa fazer isso. Mas o que eu vejo aqui é que a leveza de servir a Deus está em ser amigo de Deus. Amém, irmãos? Deus não é um opressor. Deus não é alguém que vem castigando e sempre acusando sobre os erros. Deus não é assim. Deus é amor. Eu não sei como era a sua visão de pai. A minha visão de pai era bem diferente, né? Nosso pai nunca abraçava a gente, não conversava com a gente. É uma cultura nordestina. Não sei quantos foram criados assim, né? Meu pai sempre esteve em casa, mas era como se ele não estivesse, né? Hoje eu glorifico a Deus porque ele se converteu. Ele já pediu perdão de tudo isso, né? Mas era como se ele estivesse lá, mas era uma figura. Mas ele nunca dizia assim, ai, vocês são uma bênção, né? Eu amo vocês. Acho que eu vim ouvir essa palavra no meu aniversário de 30 e poucos anos, que ele veio falar isso, né? Que ele disse assim, eu me orgulho de você. Eu já tinha 30 e tantos anos, já era casado, já tinha saído de casa há milhões de anos. Não dependia disso para eu ser curada. Mas eu achei legal ele falar. Achei bom, né? Mas eu já tinha sido curada. Falei, tá bom, pai, já fui curada. Ele chorou porque o Espírito Santo estava ministrando isso nele. Mas nós precisamos entender que Deus e o Espírito Santo é um amigo. E esse amigo está para ajudar, para tirar o fardo pesado e trazer leveza na caminhada cristã. É isso que a gente precisa entender. Servir a Deus. Ai, pastor, é luta. Mas com o Todo-Poderoso, a gente chega lá. Chega ou não chega, irmãos? Chega. Nós não vamos nas nossas forças, nós vamos na dependência do Senhor. E o que acontece hoje quando as pessoas desanimam ou quando acham que a caminhada é muito difícil, é porque o amigo não está com eles. Não é porque o amigo não quer, é porque eles se afastaram do amigo. Dentro da casa do Senhor, sem comunhão com esse amigo. E o amigo, ele revela o que vai acontecer, sem a gente perguntar. Ele vai dizendo, olha, vai por aqui, porque aqui vai ter problema. Vai desse lado. Caminha dessa forma. Nós tivemos uma situação de ontem para hoje no meu trabalho, e alguns colegas ficaram, meu Deus, e tem uma semana atrás que eu estava orando e Deus falou. E aí eu ainda avisei as meninas, eu falei, olha, aqui é crente, né? Eu falei, abre um jejum, nós vamos ter batalha aqui. Ai, meu Deus. Aí ela abriu o jejum, mas acho que ela não estava acreditando, né? Ou achava que era batalha, era muito grande. Aí quando eu falei, pois é. O Espírito Santo, ele avisa, sabe por quê? Porque antes de acontecer, a gente já tem a segurança. Quando acontece, opa, já estou sabendo. E quando ele diz que vai acontecer, ele também diz o escape, ele dá a estratégia. Amém, irmãos? Não sei se eu falei aqui um dia que eu estava pregando, ou se foi na sala das mulheres. Que eu falei assim, tem hora que de repente o Espírito Santo coloca uma vontade de você abrir um jejum. Não está no seu dia e você diz, amanhã eu vou fazer um jejum, amanhã eu vou fazer um jejum. Quando isso acontece, alguma coisa lá na frente a gente vai precisar. Aí alguém disse lá, pastor, eu nunca tive essa vontade de fazer jejum. Então ore, para que o Espírito Santo te conduza nisso. É como se ele dissesse, faz agora, porque lá na frente vem um buraco bem grande e você vai saltar se você tiver jejuado aqui. Amém, irmãos? Então as dificuldades, as lutas vêm para todos.
crentes e não crentes. Mas o crente tem um amigo, um companheiro fiel que está todos os dias dizendo, eu estou aqui, conta comigo, eu vou te ajudar. Ah, eu não sei, espera aí que eu já te ensino. O mestre em tudo está conosco. E aí ele não chama mais só de servos, porque o servo só obedece, vai ali, vem cá, faz isso, faz aquilo. Não é esse relacionamento que Jesus está dizendo, ele está dizendo, olha, é de amigo. É de abrir o coração, de sentar e dizer, olha, minha luta é essa, o meu pensamento está nesse, eu estou assim, eu estou sentindo desta forma, eu não estou sentindo nada, e ter esse relacionamento. Amém, irmãos? Nem todas as vezes que você for orar, você vai sentir a presença, mas pela fé você diz, Senhor, eu começar a declarar aqui, e eu quero ter um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Por que que nós precisamos disso? Porque quando nós estamos nesse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, nós somos libertos. Amém? Olha o que diz lá em Salmo 142, 7. Vou pedir para um jovem ler. Tássio, lê aí. Feliz que o Tássio veio. Tássio é meu convidado, gente. Lê bem alto, Tássio. Amém? Ele disse o quê? Tira minha alma da prisão. Davi estava dizendo isso. Olha, eu estou me sentindo aqui, parece que eu sou cativo. Tem algo me oprimindo, né? Amém, irmãos? Tem outra tradução que vocês têm aí? Amém? Livra-me do sofrimento. Muitas vezes, nós, por exemplo, eu já até contei essa história aqui, mas eu acho bem interessante. Tinha um homem numa estrada cheio de bagagem, muitos sacos nas costas, sacos com ferragens, com pesos, né, com ferramentas, não com ferragens, com ferramentas. E lá, caminhando lá, 12 quilômetros, 13 quilômetros, e aí passa um senhor numa caminhonetona, daquelas gigantes, né, com uma carroceria bem grande. E aí ele para e diz assim, sobe aqui que eu vou te ajudar. Você vai para onde? Ah, eu vou lá para não sei aonde, que era muito longe, mais 12 quilômetros andando. Sobe aí. Aí o senhor sobe na carroceria e ele prossegue lá, 1 quilômetro ele dirigindo. E aí ele olha no retrovisor. Quando ele olha no retrovisor, o cidadão está em pé na carroceria com peso nas costas e se segurando. 1 quilômetro em cima da carroceria com o peso nas costas. E aí ele para a caminhonete e diz assim, vem cá, eu estou te dando carona, mas é para você pegar o peso e botar na carroceria e sentar. E ele vai em pé, segura aqui com todo o peso nas costas. E aí ele diz assim, era para isso, é? Ah, então tá. Aí vai lá e tira, e senta na carroceria e segue a viagem. Parece uma pessoa meio tonta, não é? Sim ou não? Cara tapado, pastor, cheio de peso. O homem na caminhonete, ele sobe, fica em pé, se segurando e com peso nas costas. Parece meio... Mas tem crente que é assim. Ele vem para Jesus, aí está lá. Eu te louvarei, o peso nas costas. Senhor, me ajude os pesos nas costas. Ele continua caminhando com o Senhor, carregando o mesmo peso. E aí Jesus diz assim, o que está escrito aqui? Vinde a mim... Todo mundo que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Ele segue estrada cheio de peso nas costas. Quando a gente ouve essa história, o primeiro pensamento que diz esse cidadão é meio otário. Mas tem muitos cristãos carregando o mesmo fardo a vida toda. E eu vou te dizer, se você está carregando peso, caminhar, correr, é muito difícil. E o que é isso, pastor, esse peso? São prisões, situações que são prisões. Às vezes, Deus já te libertou, você veio aqui, entregou todo o fardo e voltou para o seu lugar. E depois você volta e pega aquilo de novo. Ou você volta no mesmo ponto aonde o inimigo te aprisiona. Por isso que Davi fala assim, Senhor, liberta-me dessa prisão. Porque Davi tinha saído e voltou de novo. Tem horas que Davi fala assim, eu estou no Seol, estou no mais profundo abismo. Laços de morte me cercaram, uma tristeza que parece depressão. Então, a gente precisa entender que isso faz parte da vida, só que a estratégia é
eu tenho que colar no meu amigo. Amém, irmãos? Uma tristeza que não tem causa. Claro que ela tem causa. Ela vem do inimigo, porque de Deus não é. Porque a palavra do Senhor diz o quê? A alegria do Senhor é a minha. Então, essa tristeza não vem da parte de Deus. Amém, irmãos? Então, quando a palavra diz aqui no 142:7, quando Davi diz isso, Deus quer nos libertar de tudo que oprime o nosso coração. Amém? Quando é que eu vou aliviar a bagagem? Quando eu me livro de tudo que me oprime, quando eu sou liberto. Muitas vezes as pessoas estão na casa do Senhor, estão servindo ao Senhor, mas tem áreas que não são libertas. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, você que está orando por alguém, e aquela pessoa está passando luta, não melhora, né? Estou vendo aqui algumas irmãs e estou usando esse exemplo. E ela não melhora e tudo. O que você tem que fazer, irmãos? Irmãs, me ajuda aí. Continua orando, mas faz o quê? Entrega para Deus. Um filho que está afastado da igreja, continua orando, mas entrega para... Já falou, está intercedendo. Agora, não vai sofrer por isso, entrega para o Senhor. Amém, irmãos? Mas não é para não continuar orando, é para continuar orando. Mas não é para aceitar a acusação do inimigo, né? Tipo, alguns irmãos que às vezes estão servindo aqui, dizem, teu filho está no mundo, olha aí. Não aceite a acusação. Fala assim, olha, esse pacote aqui eu já entreguei para o Senhor. Essa causa já é do Senhor. No dia que o Senhor quiser botar a mão e trazer, Ele vai trazer. Meu coração está em paz. Amém, irmãos? Está orando por uma causa na justiça. Faz o quê? Entrega. Ai, mas ainda não chegou. No dia que Deus quiser, vai sair. Amém, irmãos? O problema é que a gente ora, diz que entregou, acaba a oração, a gente pega de volta e fica sobrecarregado. Amém? Um outro exemplo de carga, me ajuda aí, deixa eu ver se você está entendendo. Só tem essas na vida? Um vício, por exemplo, né? Não é ninguém daqui, né? Mas um vício de bebida. A pessoa, se você tem problema com bebida, você tem que passar longe de quê? De bebida. Ah, não, pastora, mas eu estou tentando resgatar meus coleguinhas lá da faculdade, sentou uma rodada de cerveja, eu sentei lá, mas eu estava falando de Jesus. Não, querido, aquele não é o lugar, não é o momento, e você corre o risco que aquele cheirinho vem no seu nariz, e aí o inimigo tentar te enganar, te envolver. Amém? Por exemplo, pastora, eu tinha um vício de pornografia, glória a Deus, fui liberto, fui para o encontro, fiz oração de renúncia, estou bem. Então você tem que passar longe de sites que te levam, não é nem o site pornográfico, é algum que abre aquelas janelinhas. Então você tem que ficar longe disso. Amém? Amém, irmãos? Tinha um rapaz que estava aqui há muitos anos, né, bem no início conosco, e ele tinha problema nessa área, e eu e o pastor atendemos ele. O que eu falei? Olha, a internet para você por um bom tempo, melhor não. Ah, mas é só para ver isso, aquilo. Mas acaba vendo outra coisa. Porque lá atrás você não tinha domínio próprio. Então você vai levar um tempo para o caráter de Deus ser formado em você, para você ter domínio próprio. Aí o que aconteceu? Não, eu estou pesquisando negócio da faculdade, do não sei o quê, alguém chama lá. Irmãos, a gente sabe o final da história. Tem que ser radical em alguns momentos. Pastor, eu tinha um vício de novela. Agora a novela mudou de nome, chama como? Série. Ai, série é chique. Da Diaboflix. Então tem muitas séries legais. Aí a pessoa vicia na série. Tem gente que é viciado em série que vira noite assistindo série. E se você disser, vamos morar lá na igreja a noite toda, ele não aguenta meia hora, irmão. Mas o episódio, a temporada... Quem já assistiu série aqui, que quando termina um episódio, você diz, vai ser o último e você tem que assistir o próximo. Alguém aqui? Vamos ser sinceros, sim ou não? Porque você diz para você mesmo, não, vou assistir só esse episódio, não vou assistir mais. Quando o episódio termina, aí você mesmo já começa a se convencer. Não, vou assistir só mais um, porque é 45 minutos um episódio, é rapidinho. É assim ou não é, irmãos? Não estou dizendo que a série é pornográfica, que é coisa feia,
mas é o espírito de vício e o tempo perdido. Entendeu? Ai, mas era documentário, era coisa interessante, era cultura. Pois é, mas é o vício, é o espírito de vício, que entra e depois vai, ele não entra e fica só ali, ele vai agindo de outras coisas. Amém, irmãos? Então, a gente precisa ser radical em algumas coisas. Você vai ter crise de abstinência, você vai tremer a mão para ligar o Diaboflix, vai ser assim, né? Você vai ficar tentando olhar pela internet, se saiu nova temporada, aí olha umas fotinhas lá. É crise, é luta. Entendeu? Estou falando dessa área, mas tem muitas outras áreas. Tem gente que é comida. Como foi que Adão e Eva caíram? Foi como? Aí Jesus passou 40 dias sem comer, sem beber, e venceu ele lá no deserto como? Em jejum, em oração e palavra. E aí ele ainda ofereceu o pão, e ele, é como se ele dissesse assim, olha, tu tentou lá com Adão, mas agora eu vou te derrotar. É com jejum, com oração e com palavra. Porque essa estratégia sua comigo não vai funcionar. Amém, irmãos? E o crente, a gente tem uma cultura, né? Que crente come muito. Ai, a crente come bem, né? E a gente precisa quebrar isso aí, porque também é glutonaria. Amém, irmãos? A gente começa a fazer um jejum, tem um monte de irmã passando mal. Olha lá, tem alguma coisa errada. Se a gente estiver trabalhando, às vezes a gente passa o dia sem comer. Então, vamos pensar nisso. Então, a gente precisa ser liberto em todas as áreas. Faz um autoexame de você. Não é para olhar para alguém da sua casa ou alguém da igreja. É você. Espera lá, será que tem uma área aqui que eu preciso ser liberto? Se você está ouvindo aqui, e quem vai ouvir essa gravação depois, tem áreas que precisam ser. Amém? Todas nós. Às vezes é o nosso todos nós. Às vezes é o nosso temperamento. E eu oro para Deus colocar, como é que fala? O espírito de mansidão mesmo. Porque tem hora que a gente fala. Irmão, olha, se tu for por aqui, se tu dobrar ali na esquina, a tragédia te espera. Aí a pessoa vai por aqui, dobra na esquina, a tragédia atinge ele, ele liga. Ô, pastora, não é que aconteceu o que a senhora falou? E eu pergunto, para quê, irmão? Para que Deus revela? Sim, a pessoa não obedece. Deus fala, vou continuar revelando, você vai continuar falando, vai continuar ajudando, vai continuar tendo paciência e vai continuar perseverando. Ok. Mas a gente precisa, às vezes, pedir domínio próprio também. Então, caminha, ouve as instruções e segue, irmãos. Amém? Se você está ouvindo isso, certamente, lá na frente, o inimigo vai preparar a mesma mesa. Muda a cara, muda o personagem, muda o fundo musical, mas a essência é a mesma. Amém? Se você se propôs a se santificar, a terminar esse ano fazendo a vontade do Senhor, é claro que ele vai se levantar. Isso é óbvio. E se ele se levanta, isso é uma característica, uma evidência que você está no caminho certo. Muita gente pedindo oração. Pastora, eu estou passando por um momento assim, estou lendo, não estou entendendo. Eu falei, abre um jejum. Porque tem coisas, nós lemos aqui, algumas semanas para trás, tem casta de demônios que só sai como, irmãos? Como? O jejum da pastora e da intercessão que vai tirar o demônio do irmão. É isso que está escrito? Jejum e oração, nosso. Se você não consegue estar alinhado com a palavra, faz um jejum. Pastora, parece uma coisa do capeta. Na hora da escola eu perco a hora. É do capeta mesmo. É óbvio que é dele. Quem que quer que você fique ignorante acerca das coisas de Deus? Quem que quer que você fique longe do amigo fiel? É ele, irmãos. Pastora, eu estava orando para Deus me dar um trabalho, é um trabalho que, puxa, pastora, é bem no domingo, é bem no sábado, tudo na hora dos cultos. Olha, pastora, que coisa. Você acha que é de onde, irmão? Ora, espera um pouquinho. Tem gente que vem do trabalho e vem para o culto. Glória a Deus. Outro dia eu vi o irmão chegando, troca o uniforme e vem para o culto. Tem gente que está morgado em casa o dia todinho e não vem para a igreja. Então a gente precisa tomar uma posição. Pera lá, como Davi que disse, liberta-me. Ele pediu, Senhor, me liberta dessa prisão. Primeiro, ele tinha consciência de que ele precisava ser liberto. Segundo, ele reconhecia. E terceiro, ele recorria a Deus. Amém, irmãos?
Não, pastor, eu estou de boa, eu estou sussa. Não está, não. Se você está ouvindo isso, Deus precisa tratar em algumas áreas. Amém, irmãos? Se está tudo alinhado, o que vai acontecer com o nosso coração? Nós vamos estar ouvindo a voz de Deus, estar conectado com o Espírito Santo. Às vezes é uma coisa muito pequenininha que tem te distanciado, tem esfriado. E aí nós começamos lendo aqui, cansaço e sobrecarregado. Queridos, todos nós temos uma rotina bem puxada. Vamos entregar isso para o Senhor? Amém? Os problemas, as contas, né? Outro dia eu estava falando com os adolescentes, falei assim, olha, aproveitem essa fase de vocês. Porque quando você vai lá para os jovens, né? E algum deles disseram assim, pastor, os jovens parecem que são meio cansados, né? Não vou dizer quem é, né, irmão? Mas adolescente é assim, né? Espontâneo. E eu falei, pois é, sabe por quê? Porque eles já trabalham, eles têm continhas para pagar, eles têm prova da faculdade. Pastora, mas tem uns que são meio bichados, né? Coluna, joelho. Eu falei, vamos mudar de assunto, né? Mas olha só o que eles observam. Que eles têm, eu falei, olha, tentei defender vocês, os jovens, né? Mas, pastor, mas eles são meio cansados, né? Mas não é. Você tem uma outra rotina, falei para alguns, né? Eles trabalham, eles já pagam contas, pagam às vezes uma moto, pagam ali uma conta de luz em casa. Falei, vocês têm todo o tempo do mundo. Que saudade da minha adolescência. Que beleza, irmãos. É a melhor fase para servir a Deus. Se eu disser assim, vamos vir 3 horas da tarde, eles vêm. Só se ele não tiver carona, a gente dá um jeito, bota eles dentro do Uber. É ou não é? E, meninos, vamos 5 horas distribuir o coisa, estava a galera aqui. Jovem não. Pastora, cheguei de trabalho. O outro não sei o quê. Todo mundo está cansado. Por quê? Tem muito mais atribuições, né? Fica sobrecarregado. Então, nós precisamos aproveitar esse momento dos adolescentes. Mas jovem e adulto, entrega essa carga para o Senhor. O cansaço físico, a palavra diz que Deus renova também. Amém, irmãos? Nos dias que nós estamos mais cansados, e se nós entregamos para o Senhor, é o momento que Deus mais nos usa, seja no trabalho, seja na casa do Senhor. Amém? Às vezes você está correndo de um lado para o outro, e lá no meio, o Espírito Santo, se você estiver sensível, ele ainda vai te usar. Mas vamos estar entregando essas cargas. Amém? Quantos acham que o trabalho secular tem te sobrecarregado? Levante sua mão. Quantos acham que os problemas que eu vou dizer assim, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando o pastor estava aqui, toda a parte de finanças, até hoje eu ia pedir uma planilha para o Ítalo. Porque de todos os meus 25 anos de casado, sempre era o pastor que fazia uma planilha. O Ítalo sabe disso, que ele era muito organizado, né? Uma planilha com dados, com pagamentos. Eu falo assim, meu Deus, que tristeza ter que me preocupar com isso. Mas isso faz parte da nossa vida também, né? Quando tem alguém do casal que cuida, ótimo. Mas isso também, às vezes, cansa a gente. Porque a gente fica, que dia é hoje? Tem que pagar isso, não sei o quê. Se tem o dinheiro, tá de boa, né, irmão? Se não tem, você fica pensando, faz uma labareda. Mas, glória a Deus, está tudo bem. Mas essas coisas também vão cansando a gente. É ou não é? Quem é pai de família, ou quem é arrimo de família, mesmo que é sua mãe que cuida disso, tudo isso também. E isso traz sobrecarga, e a gente precisa entregar isso para Deus. Amém? Nós vamos ter um dia falando sobre finanças. O Ítalo vai preparar vai até passar para a gente a planilha. Porque tem gente que é meio desorganizado, né, irmãos? A gente teve isso já no nível 3, a gente vai fazer aqui também. Amém? Então, nós precisamos organizar a nossa vida de maneira que a gente fique livre das cargas, tenha tempo de qualidade com Deus. Não é um tempo grande, é um tempo de qualidade. Amém? Se você orar 5 minutos, tem que ser 5 minutos de oração, de clamor, de intercessão, de ouvir a voz de Deus. Amém? Se você se dispõe a ficar 20 minutos, tem que ser valendo. Se você tem um tempo aí para estudar a Bíblia, precisa ter, tem que ser algo com vontade. O que vai determinar a presença e a ação do Espírito Santo é a nossa vontade, a voluntariedade do nosso coração. É aquilo que ele vai ver, olha como ele está desejando a minha presença. Eu vou fazer algo aqui em 5 minutos que ele vai ser marcado pela minha presença. Agora está lá a pessoa, ai meu Deus, vou ter que orar, né? Porque todo dia tem que orar. Algo que é como uma obrigação. Você imagina que você que é casado ou solteiro, e se você tiver uma namorada, e se ela ligar para você todo dia por obrigação, sem ânimo, dizer, oi fulano, vou dar um exemplo aqui do meu
quase sobrinho Tauan. Se a Bia ligar para ele, oi, Tauan, tudo bem? Tá bom. Liguei. Pronto, hoje já falei com o Tauan. Se isso for por obrigação, sem alegria, é ruim ou é bom? É péssimo. Aí a pessoa fica cumprindo aquela tabela lá. É horrível. E você sente quando alguém faz algo por obrigação. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas não, ela... Oi, Tauan, tudo bem? O que você fez hoje, querido? Estou brincando, não sei se é assim, né? Mas a voz dela é doce. Amém, irmãos? Aí tem gente que vai falar, Senhor, não sei o que... O Espírito Santo conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ele sonda os nossos corações. Amém, irmãos? Então, como nós vamos para a presença do Senhor? Senhor, eu desejo. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que eu preciso. Amém? Vá com vontade. Senhor, eu estou aqui, eu estou com sono, meu olho está ardendo, eu podia estar dormindo, mas eu quero sentir a tua presença. Seja sincero, irmão. Fala. Amém? Seja autêntico. Porque Deus já sabe, mas Ele quer que você se renda. Não é toda vez que a gente acorda, né? Teve um dia desse que eu estava orando, eu não sabia nem o que eu estava falando. Teve um dia que eu acordei 2h50 e eu falando com Deus, falei, Senhor, eu não acredito que eu perdi a hora. Porque eu achava que era 6 horas. Aí eu olhei o outro celular e disse, meu Deus, é 2h50. Senhor, tem misericórdia de mim? E já fui orar e depois dormi de novo. E era depois do dia da célula, né? E eu tinha falado para as irmãs, manda o seu pedido, que 3 horas eu estou orando. E eu fiquei chateado comigo mesmo, fiquei falando com Deus. Falei, eu não acredito que Deus me acordou. E depois estava lá, 2h50. Às vezes, querida, a gente está tão cansado que tem hora que você não sabe nem o que você está falando. Mas se você está lá disposto a orar, a interceder, Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Então, diga para a pessoa que está do seu lado. Nós temos muitas tarefas, mas precisamos entregar todas elas, toda a carga ao Senhor. Alivia a bagagem. Diz para o irmão, quando você subir na caminhonete, solta a sua bagagem. Diz para ele, solta a bagagem, irmão. Tem crente que está 12 anos na carroceria da caminhonete, carregando a bagagem. Vive o Senhor, vive a minha alma, que eu estou dizendo de fato que é. Amém, irmãos? 12 anos numa caminhonete carregando bagagem. E Deus falando, sim, porque tu está aí, não era para tu deixar da carga e já sentado? Amém, irmãos? Não fique aflito, turbado por algo que você entregou para Deus. E a parte de Deus, Ele vai fazer. Descansa no Senhor, confia. Senhor, eu entrego. Eu sei que Deus vai fazer. Toda vez eu oro, entrego à igreja, Senhor, eu vou só aqui segurando o leme, mas quem vai conduzindo é o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então, as lutas e adversidades, elas vão aparecer todos os dias. Ai, pastor, não dá para livrar a gente delas? Não dá. Nem Jesus, o Pai, não livrou ele. Ele ainda fez uma oração já na última hora. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele mesmo já sabia a resposta, né? Contudo, seja feita a tua vontade. Claro que ele é Deus, sabia de todo o plano perfeito. Amém, irmãos? Então, feche os teus olhos aí onde você está. Queria que você pensasse, pegasse seu papel e caneta e anotasse o que é bagagem que você precisa aliviar. Pastora, por que eu vou anotar? Vai que o irmão do lado olha. Diga para ele não olhar, que cuidar da vida dele. Porque a gente precisa declarar isso. Amém? Então, eu queria que você escrevesse, ou no celular, ou no lugar aí que você depois lembrasse que você entregou isso aí e que você não voltasse pegando. É luta no trabalho, é luta em casa, é uma opressão para você parar de fazer a obra do Senhor. Faz isso. Anota e começa a orar depois. Faz uma listinha aí do que você vai entregar hoje. Entrega, solta a bagagem na carroceria e vai tranquilo na viagem. Feche os teus olhos, se você já escreveu. Se você não escreveu, vai anotando. Ninguém vai olhar para a anotação do outro, tá, irmão?